para que facilite um pouco o entendimento da aula, tá bom? Que a gente tem falado aqui. Então vamos lá, né? Fazendo um breve resumo aqui do assunto, o que que nós temos que concluir aqui, tá? Deixa eu só tirar aqui o negocinho, tá bom? Então a educação, gente, ela pode ser vista em sentido amplo ou em sentido estrito, né? Quando se diz que a educação é um processo formativo, isso mostra um sentido amplo, pois a educação pode acontecer em qualquer espaço e pode ser feito por qualquer pessoa. Então, quando você trabalha a educação, por exemplo, dentro de uma igreja, quando você trabalha com movimentos sociais, com situações étnicos raciais, né, que você trabalha dentro de processos, projetos que desenvolve dentro desses movimentos, né, a gente diz que ela é no sentido amplo. Então, vamos ver aqui rapidamente o que seria esse sentido amplo, tá bom? Então, vou pegar aqui a nossa canetinha. Então, ó, aqui nós temos a educação em sentido amplo. Então, a educação ela pode ter dois sentidos. O amplo, né, pode ser visto e o estrito. Então, vamos fazer aqui uma característica de cada sentido desse aqui. Por exemplo, o sentido, vamos colocar os sentidos aqui. Sentido amplo. É quando a gente se relaciona a quem? A própria família. Sentido estrito. Primeiro sentido estrito, a gente trabalha com o quê? Com a educação escolar, ou seja, em instituição própria, né? Instituição própria. Logo, a gente vai falar de quem? Do Estado. Então, sempre que vier uma questão de prova que fale nesses dois sentidos, né, a gente vai lembrar disso. Que o sentido amplo, ele está relacionado à própria família, né? A família ela é responsável por isso, né? Em desenvolver essa educação, né, das crianças, dos adolescentes. Agora é interessante, por exemplo, que a escola, ela é um ambiente que ela ensina, a família, ela educa, né? Então, às vezes, quando você chega numa escola, a escola, a família geralmente joga a responsabilidade para a equipe gestora, para os professores, né, para toda a comunidade. E, na verdade, não, a família ela é responsável pela educação dos filhos, pela educação dos responsáveis por ela, né? Já o Estado, ele tem as incumbências dele, né? E dentre essas incumbências está justamente a ideia do sentido estrito, né? Ou seja, do sentido da educação escolar, que é trabalhada em estabelecimentos oficiais, não é verdade? Então a gente tem que lembrar disso para nossa prova aí da SEDUC, tá bom? Vamos seguir. Outra coisa, a educação abrange, olha lá, quando a gente fala em processo formativo, né, a gente vai falar aqui disso aqui, ó. A educação abrange o processo formativo, né, tá aqui o processo formativo, tá ok? Que se desenvolve aonde? Aí sim, a gente vai falar justamente desse sentido amplo, ó. Ela se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, né? Nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, tá bom? Então, quando se trabalha nesse sentido, é um sentido amplo, né? É o processo formativo. Já a lei, ela disciplina a educação, né? O parágrafo primeiro vai falar da educação escolar, que se desenvolve predominantemente por onde? Por meio de ensino em instituições, olha, próprias, tá? Instituições próprias. Então, não se trabalha educação escolar em outro ambiente a não ser em educação, em instituições próprias. Entende-se por educação escolar, olha lá. A educação escolar ela é dividida de duas partes: a educação básica e a educação superior. Então, o ensino básico e o ensino superior, tá ok? A LDB ela não vai trabalhar só com a educação básica, tá? Ela trabalha com as duas educações, a básica e a superior, tá ok? Vamos seguindo.
Fins e princípios da educação. Então, aqui, gente, a gente tem que se atentar principalmente a isso, que é muito cobrado em prova, né, nas principais bancas. Quais são as finalidades, né? Quais são os princípios da educação básica, tá ok? Então, olha lá, eu sempre coloco essa dica, Q, tá ok? Ou seja, pleno preparo e qualificação, tá? É a PPQ. Então, vamos olhar. Pleno quê? Desenvolvimento de quem? Do educando, né? Deixa eu só colocar uma coisinha bacana aqui para a gente entender. Então, é o pleno quê? Desenvolvimento do educando. O preparo do quê? Do exercício da cidadania. A qualificação do educando para quê? Para o trabalho, tá? Então, essas finalidades se aplicam a todos os níveis, gente, seja ela da educação básica até o ensino superior, tá ok? Interessante vocês entenderem que nós temos os princípios e nós temos as finalidades, tá? Então, logo, gente, eu não posso, em hipótese alguma, confundir as duas, porque na prova, o que que eles fazem? Eles colocam quais são as finalidades e colocam princípio no meio das alternativas. Tá certo, mas não é o contexto da questão. Então aí acaba errando. Então vocês têm que saber quem são os verdadeiros princípios e quem são as finalidades. Então a dica das finalidades é o PPQ, né? Então tem pleno desenvolvimento do educando, preparo do educando para o exercício da cidadania e qualificação do educando para o trabalho. Ok? Vamos seguindo aqui. E aqui nós temos os princípios, né? Aqui vocês podem observar que nós temos o que é o princípio e a descrição de cada princípio para vocês terem um entendimento dentro de uma questão. Lembrando que a SEDUC ela também vai trabalhar com a redação, a prova dela. Então, é interessante o conhecimento dessas áreas educacionais, que uma redação bem feita, com conhecimento de princípios, finalidades, sendo um tema voltado a isso, à educação, vocês vão poder passear numa prova dessa e ter bastante conteúdo para poder desenvolver uma excelente redação. Então, veja bem, olha o princípio. O primeiro princípio que nós temos aqui é a igualdade, né? É a igualdade, ó. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, gente. Presta atenção. Não adianta nós termos esse pensamento, mas a escola não oferecer essas condições. Você chega numa escola, por exemplo, ela não tem uma banheira adaptável para uma pessoa cadeirante, ela não tem um piso tátil para uma pessoa que é cega, ela não tem nenhum tipo de desenvolvimento pedagógico para uma criança ou para um adulto ou para um jovem que seja surdo, né? Então não adianta você falar em igualdade e você não dar essas condições. Então a educação ela dá esses direitos, né, para que todos tenham acesso e consigam permanecer dentro do ambiente escolar. Então olha lá, todos devem ter acesso à educação em condições de desenvolver, tá bom? O segundo é a liberdade, ó, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, olha aí, a primeira palavra que nós temos aqui é liberdade. Aqui a primeira é igualdade de condições. Então, é bom sempre a gente ter essas primeiras palavras. O que significa? A liberdade de expressão do professor e do educando. A gente chama isso de princípio de cátedra, tá? Quando se falar em princípio de cátedra, nós estamos falando da liberdade de expressão do professor e do educando. Agora, não confundam liberdade com, eu posso, o aluno pode falar o que quer, o professor pode falar o que quer, não. Tudo dentro do respeito e das condições que são lhe dadas, tá bom, gente? Terceiro, pluralismo, olha lá, de ideias e concepções pedagógicas. Geralmente, em questões de prova, ele fala muito do singularismo. Então, já está errado qualquer questão que trabalha com essa individualidade. Ele trabalha com o pluralismo, né? Então, a escola deve primar por, olha lá, qualidade que será alcançada de acordo com o pressuposto teórico e metodológico que irá adotar. Nesse ponto, também se admite que uma diversidade. Então, ou seja, a
a escola, na hora de montar o PPP, né, o projeto político pedagógico, ela tem que primar por todos os ângulos, por todas as formas, sempre analisando cada situação relacionada àquela comunidade escolar. O quarto aqui que nós temos é o respeito, a liberdade e o apreço à tolerância. Então, olha aqui a palavra apreço, né? Aqui nós temos o respeito à liberdade, né, e a tolerância. Também conhecido como princípio da solidariedade humana, né? A gente falou em princípio da solidariedade humana, a gente vai lembrar do respeito à liberdade e o apreço à tolerância. E o respeito deve ser garantido a todos. Lembra que a gente está falando em tolerância. A tolerância ela não é só tolerância religiosa. Existem outros tipos de situações em que a escola deve trabalhar a tolerância. Então, algumas questões de prova, eles especificam como ensino religioso, tolerância à religião. Então, não está cabível a um ponto só, e sim no geral, tá bom? Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gente. Interessantíssima essa palavra aqui, como aparece em prova, né? Coexistência de instituições públicas e privadas. Ó, existem escolas públicas e privadas, sendo as primeiras, olha lá, a escola pública, que é um dever do Estado. Já o segundo é um direito de quem? É um direito que as pessoas podem exercer. Então, ou seja, se eu quiser ter uma escola particular minha, eu posso, desde que eu siga todos os critérios estabelecidos pela lei. Então, eu não posso abrir uma escola de qualquer jeito, eu tenho que seguir um método, o mesmo método utilizado pela lei. Porque como a lei ela prescreve como é que a minha escola tem que ser, ela tem que ser adaptada, ela tem que ter rampa, ela tem que ter biblioteca, ela tem que ter sala de informática, ela tem que ter secretaria, quantos funcionários tem que ter, os professores têm que ter nível superior. Então, tudo isso tem que ser seguido para que eu possa exercer esse direito de ter uma escola de ensino privada. Tá ok? Texto, gratuidade, olha bem aqui, gente, gratuidade, gratuidade no ensino público. Ó, o ensino, ele é público. Então, não adianta a gente colocar aqui e privado. Não, o ensino, ele é público. Em estabelecimentos oficiais. Algumas questões eles colocam em estabelecimentos não oficiais, que já está errado, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se a escola é pública, ela é, deixa eu só tirar aqui o negocinho, ela é gratuita. Observe aqui que ele coloca essa gratuidade à questão da educação básica, né? Então, veja bem, deixa eu pegar aqui. Ó, a escola, ela é pública, em regra ela é gratuita na educação básica, contudo, hoje existem julgados que dizem que a educação superior pode ser cobrada, né? Então, ele fala da educação superior do ensino público, né? As universidades. Tem algumas situações, principalmente nos cursos de pós-graduação, que se cobra um valor para que o graduando, né, que o graduado possa fazer um ensino superior, uma especialização, lato, stricto sensu, né? Seja ela a especialização ou seja ela o mestrado, o doutorado, né? Então, algumas situações sim há a questão da cobrança, tá? Mas em alguns casos. Mas na hora da prova, o que vale é o que está na letra da lei. Gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais. Outra, valorização, olha lá, do profissional da educação escolar. Lembrando que o profissional da educação escolar não é somente o professor, são todas as pessoas que fazem parte da instituição. Então, todos devem ser valorizados, tá? Esses são agentes que promovem o desenvolvimento das finalidades da educação, né? Portanto, devem ser valorizados, né? E essa valorização ela seja na qualidade, tá ok? Algumas questões às vezes vem supervalorização, aí não é para tanto, né? A gente trabalha, apesar de o professor e os profissionais devem ser supervalorizados realmente, porque são os grandes responsáveis pelas mudanças positivas no cenário mundial, né?
O próximo, gestão democrática do ensino público na forma da lei, olha lá, democrática na forma da lei e legislação dos sistemas de ensino, né? Cada estado é descentralizado, cada estado tem o seu sistema de ensino, né? Então, a gestão democrática é obrigatória na escola pública, contudo, quem a disciplina é o próprio sistema de ensino. Então, vocês sabem que toda escola pública ela tem o conselho escolar, né? Conselho escolar, onde o diretor e o vice são membros natos do conselho, né? E todas as pessoas que fazem parte da comunidade escolar também podem fazer parte deste conselho, né? Tendo o estatuto da escola, né? E nesse estatuto, que no caso geralmente é aprovado pelo conselho, né? É formado um conselho e é aprovado um estatuto. E nesse estatuto consta representante dos pais, representante dos alunos, representante dos servidores, né? E essa representação dos servidores são representantes dos professores, dos coordenadores especialistas, do pessoal do serviço geral, dos casos operacionais e assim sucessivamente, né? Então, tudo que é decidido não cabe só ao diretor, cabe a toda a comunidade escolar. O diretor, na verdade, ele é o maestro, ele orquestra, juntamente com o presidente do conselho, a, a, a forma como vai ser gerido os recursos, como é gerida a parte pedagógica da instituição, juntamente com a comunidade, de uma forma muito transparente, por sinal, tá bom? Lembrando que hoje a SEDUC ela houve uma mudança, né? Hoje a SEDUC ela tem a figura do diretor como o presidente do conselho, né? Então foi uma mudança recente agora em 2023, né? E tem um prazo para essa adaptação de todos os conselhos escolares, que hoje quem vai estar à frente do conselho é o diretor, já que ele é o próprio membro nato do conselho. E os outros membros serão escolhidos em assembleia, através de eleição, em todo um processo que existe através do estatuto das escolas, né? E agora a SEDUC ela aprovou um único estatuto, né? Em que todos irão seguir para poder desenvolver essas atividades de gestão em determinadas escolas, em todas as escolas públicas do estado, ok? O próximo que nós temos aqui é a garantia de padrão de qualidade, né, gente? A gente sabe que nossos alunos têm que ter o melhor. É preciso garantir um padrão de qualidade, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. Nas escolas públicas, essa garantia de um padrão de qualidade ocorre com investimentos de recursos, né? E já nas escolas partes privadas, a qualidade é aferida por meio de avaliação feitas pelo poder público. Então, existe lá uma pontuação, né, que as escolas passam para poder saber o nível, né, de conhecimento, se realmente essas escolas estão garantindo a qualidade no ensino. E outra coisa, esse investimento que ele coloca de recursos, nós sabemos que o Estado, né, que as escolas elas têm o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, né? Então, o PDDL é dividido em várias, vários pontos, né? A gente vai ter uma aula falando só de PDDE, né? E esse PDDE são recursos federais que são destinados direto à escola, ou seja, vai via direta a conselho escolar, tá bom? Então, nesse conselho, ele faz toda a prestação de contas, tudo relacionado a isso, para que garanta, sim, esses investimentos e esses recursos que o governo federal repassa para todas as escolas, ok? O outro é a valorização da experiência extraescolar, gente. Olha aí, extraescolar. Algumas pessoas colocam intraescolar algumas bancas, né? Então já estaria errado. Extra por quê? Porque a gente tem que valorizar as vivências dos estudantes, né? Formar, é um ponto de partida para o conhecimento científico, né? Também, outros dizeres, e trabalhando será trabalhado dentro da escola. É muito comum a gente trabalhar essa vivência dos alunos da modalidade de educação jovens e adultos, né? Geralmente, alguns livros são montados, materiais, em cima da realidade do aluno para que facilite o entendimento, porque ele já desenvolve algumas atividades dentro dessa área, ok? O outro que nós temos é a vinculação, olha lá, vinculação entre educação escolar, olha lá, o trabalho e as práticas sociais, tá? Então, nós temos a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
O ensino deve ser contextualizado e interdisciplinar. Ele deve fazer sentido, né? Então, ou seja, hoje nós temos no novo ensino médio a formação do mundo do trabalho. Se trabalha também a formação geral básica, né, que é o FGB. Então, quando o professor ele coloca em prática aquele conhecimento relacionado a determinados assuntos, ele está mostrando ao aluno a possibilidade, dentro da sua vida social, da sua vida do trabalho, de que forma aquele conteúdo faça sentido, tá ok? Outra coisa muito importante também, consideração com a diversidade étnico-racial, gente. Olha lá, hoje a SEDUC, ela assinou um termo, agora em 2023, que as escolas devem trabalhar dentro dessa diversidade. Então, não é mais algo que só está no papel, né? Então, hoje as escolas elas vão ter que se adaptar a isso, né? Mostrando um pouco da cultura étnico-racial, dessa diversidade, mostrando um pouco de tudo aquilo que é a formação do nosso povo brasileiro, né? Tudo, como surgiu, né? Hoje é muito comum a gente estudar de uma forma muito americanizada, europeia, né? E a gente fala pouco do que é o nosso povo, da nossa origem, da nossa diversidade, das nossas religiões, das religiões afro, das religiões indígenas, tudo aquilo que existe dentro da nossa diversidade, tá bom? Outro, garantia de direitos à educação e aprendizagem. E olha que legal, gente, ao longo da vida. Então, a gente não vai parar no ensino fundamental, não vai parar no ensino médio. Vai ser garantido durante toda a vida. Se o caboclo tem 90 anos e quiser continuar estudando, é garantido a ele o direito à educação. Tá ok, gente? Então, tá aqui um pequeno resumo, né? Que eu acredito que seja muito importante para a nossa prova e vai estar aí garantido aí para vocês, tá bom? Aí nós fizemos a primeira questão, né? Nós já marcamos aqui, só voltando aqui, a primeira questão, né? Nós marcamos aqui letra A, nós já vimos lá que é um princípio, né? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, tá bom? Observe que suporte para a realização de assembleia nós não temos, né? A SAS permanência na escola para crianças, ela não especifica só crianças, né? Singularidade falou da pluralidade e a gratuidade em estabelecimentos oficiais e não oficiais, tá bom? Próxima. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação estabelece em seu artigo 4º que o dever do Estado em educação escolar pública, entre outros, será efetivo mediante garantia de. Aí nós não comentamos ainda sobre isso, mas vamos fazer um comentário rápido, tá? Nós temos aqui que a educação básica, gente, ela vai ser obrigatória e gratuita a partir dos 4 anos, tá? Até aos 17 anos, tá bom? Então, a primeira está errada. Educação gratuita às crianças, realmente, até os 5 anos de idade, está correto. A primeira está errada. Educação digital com garantia de conectividade de todas as instituições públicas, da educação básica, superior, a internet de alta velocidade, adequada para o uso pedagógico. Isso aqui está correto, tá, gente? Agora vocês sabem que existe o PDDE, Educação Conectada, né? E esse PDDE vem justamente para isso, para que as escolas elas possam ter acesso à internet. Vem uma verba para que as escolas contratem uma empresa, tenha acesso a equipamentos para que os alunos possam ter um conteúdo mais abrangente, né? Então, a resposta correta é 2 e 3, e logo letra D de dado, tá ok? Seguindo, de acordo com a Lei 9394/96, das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino será ministrado conforme alguns princípios. Com base nessas informações, assinalar a alternativa que corresponde a esses princípios. Então, vamos olhar aqui, né? Nós já falamos ainda agora sobre isso. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, aqui está a nossa resposta correta, né? Igualdade de condições e acesso à permanência na escola, ele coloca, especifica e não precisa especificar, né? Aqui, ó, acho que até o final do ensino fundamental, não é isso que está na lei. A gratuidade não é parcial, tá? E não existe a chamada supervalorização, né? É a valorização. E a experiência ela é extra e não intra, tá? Então está errada essas outras. Então a resposta correta
é a letra A de amor, ok? Assinale a questão que apresenta o ensino exigido pela educação, né? Aí, com exceção ao ensino médio, que pode em situações emergenciais. Então, gente, a gente passou por um período muito difícil, que é a questão da Covid, né? E nesse período, gente, houve o que? A suspensão de quem? Das aulas presenciais, não é isso, gente? Para que o ensino fosse remoto, né? Ou híbrido depois de um tempo. Então, gradativamente, houve essa mudança. Então, esse artigo ainda não foi estudado pela gente, mas fica aqui a dica, tá? Aqui uma questão bem grande, bem comprida, né? O artigo 3º afirma que será ministrado com base nos princípios norteadores, que, entre eles, aí aqui nós temos um dos princípios norteadores, né? Que é a igualdade de condições e acesso e permanência na escola. Nesse contexto, dadas as afirmativas, é correto afirmar que a centralidade, já está errado aqui, desse princípio de mérito individual, então a gente não vai trabalhar de mérito individual. Existe a ideia o quê? Coletiva, né? Então aqui já está errado. O princípio analisado serve como orientação para a elaboração de políticas públicas e garantia de acesso às escolas de educação básica. Então, estas, por sua vez, devem considerar a referência de que até 15 quilômetros de distância entre a casa e a escola, o uso do ônibus escolar. Está errado, né, gente? Não existe especificamente uma distância, né? Também. E outra, a educação ela é trabalhada tanto no superior quanto no básico. A escola deve se incluir em seu projeto político-pedagógico, seu projeto pedagógico, ações que visem acompanhar o estudante para a garantia de sua permanência correta e construir estratégia correta para reverter sempre que possível situações que possam provocar a evasão escolar corretíssima, né, gente? Vocês sabem que hoje o grande mal que as escolas têm enfrentado é essa evasão por diversos, porém, fatores, né? Ao propor o acompanhamento coordenado dos estudantes, a escola deve construir um perfil de formação em que seja possível promover os estudantes de forma igualitária e justa, garantindo sua permanência na escola, de modo que sejam contempladas suas individualidades. Então, observe aqui que a gente não vai trabalhar só a questão da individualidade, né? E também aqui, gente, a escola deve construir um perfil de formação que seja possível promover estudantes de forma igualitária e justa, até certo? Garantindo a escola. Então, a gente não pode só contemplar a individualidade do aluno, né? A gente tem que contemplar também a... Não, mas se bem que se a gente for levar em consideração, aqui está bem completo, né? Acompanhamento coordenado de estudantes, garantir que o perfil está certo, tá? Que seja possível promover estudante de forma igualitária e justa, está correto, garantir a sua permanência na escola, de modo que seja contemplada as suas individualidades. Certo, a gente tem que analisar cada situação do aluno, né? Então, nesse caso, está correto. As políticas públicas de financiamento e de provisão de alimentos, claro, né, gente? Se a escola sem comida, o aluno vai deixar de estudar. Então, resposta 3, 4 e 5, letra I. Tá bom? Vamos lá. Sexta questão. Nos termos da Lei e Diretrizes Básicas da Educação Nacional, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, entre os quais não está. Vamos lá. Valorização da experiência que a escola está, né? Respeito à liberdade e à intolerância, a tolerância, né? Tolerância, né? Não é intolerância. Educação, trabalho e praticações corretas, manejo de ideia e concepções pedagógicas. Então, aqui não tem nada a ver a letra B, né? O que estabelece como finalidade? A gente falou que é PPQ, né? Então, aqui, ó, pleno desenvolvimento do educando, né? Aqui, ó, pleno, tá aqui, ó, pleno, preparo, qualificação, tá? Então, a letra D de dado. Segue. Conforme, né, a lei, a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, se prepara o exercício da cidadania e a qualificação do trabalho, correto. É inspirado nos princípios de liberdade, ideia de solidariedade humana também está correto. Então, as duas estão corretas. 1 e 2, letra A de amor. A gestão escolar democrática é um princípio garantido da Lei e Diretrizes de Base da Educação e pela Constituição Federal. Na perspectiva de uma gestão democrática, o papel do gestor deve estar relacionado à letra A. Vamos ver o que o gestor tem responsabilidade aqui, né, gente? Focar no trabalho administrativo? Não. O gestor ele não pode ficar só no trabalho administrativo, ele não pode só centralizar, ele não pode só obedecer às diretrizes do ensino, né? Ele também tem uma comunidade escolar aí para trabalhar.
Garantir a oportunidade de acesso à educação sem considerar, não. A gente considera, né? Servir de canal transparente e parcial, não, de integral. Promover um ambiente educacional de qualidade, garantindo que os princípios da atividade sejam... É correto, letra D de dado, tá? Leis e diretrizes de base da educação nacional, V para verdadeira e F para falso, né? Então, o artigo 3º diz, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Consideração com diversidade étnico-racial, nós já vimos que sim, né? Verdadeiro. Aí, ó, se a primeira é verdadeira, já sei que não pode ser letra C, já vou logo incluindo, tirando aqui. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, também verdadeiro. Se as duas são verdadeiras, já sei que não tem D, ou é A ou é B. A respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdas cegas e com deficiência auditiva, né? Bem, gente, nesse caso aqui, como ele está falando de princípios, nós não temos um princípio que vai falar sobre isso, né? Então, ela é falsa, tá? Desvinculação, ela é a vinculação da educação escolar ao trabalho e às práticas falsas. Então, a resposta correta é a letra B de bola, tá ok? Nos termos do que dispõe a Lei 9394 de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, marque a alternativa correta. Letra A. A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo. Então, olha lá, a gente já matou aqui a questão, né? Nós já vimos isso, né? Que a educação ela tem a finalidade do pleno, P, preparo, P, e qualificação, Q, PPQ. Então, letra A de amor. Olha essa charge interessante, né, gente? Vocês observem aqui que o cadeirante, né, ele garantiu o direito da cota, mas ele não foi dado a ele o direito da igualdade, né, de ter acesso. Então, aqui nós estamos desrespeitando o quê? Né? Qual é o princípio que não foi assegurado? Que não está sendo assegurado aqui, né? Que deve ser assegurado? É da igualdade, né? Todos têm que permanecer na escola, mas tendo o mesmo princípio, da igualdade. Olha, sobre educação deverá ser ministrado com base nos seguintes princípios, exceto. Então, vamos falar de princípio de novo aqui, né? Então, qual é o princípio que nós temos aqui, ó? Gratuidade do ensino público de estabelecimentos privados e públicos. Lembra que são estabelecimentos oficiais, tá ok? Tá errado aqui. Valorização das presenças está correto. A questão da consideração está correta. Coexistência, instituições públicas e privadas também está correta. Então, a errada é a letra A de amor, tá? De acordo com a lei, o ensino será ministrado com base em alguns princípios. De novo, vamos falar de princípio, né? Todas as questões estão falando de finalidade e princípio, né? Assinale assertivo que corretamente um dos princípios. Gratuidade de ensino público de estabelecimentos não oficiais? Está errado. Vinculação entre educação escolar e trabalho, exceto, não, práticas sociais, considerando a diversidade correta. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural, exceto igualitária, que não existe, né? Mas mesmo assim também não é um princípio, né? Então aqui nós estamos com a letra C, tá? Resposta correta. Vamos seguir. No Brasil, a educação escolar é desenvolvida por meio de ensino de instituições próprias, é disciplinada pela Lei 9394/96. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, conforme determina o artigo 2º da lei, a educação é dever da família. Lembra que a gente falou sobre isso? Vamos só relembrar aqui que a gente fala de família. Primeiro, a família como sentido amplo, Estado como sentido estrito, né? Esperado pelos princípios da liberdade e da solidariedade humana, por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, qualificação do trabalho e seu preparo para o quê? O exercício da cidadania. Nós já vimos isso nos princípios. Então, está correto a letra C, tá? 16. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional de 96 estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional. E no artigo 3º apresentou os princípios básicos. Então, vamos ver que princípios são esses aqui, né? Olha lá. Os princípios básicos. A LDB foi atualizada, né, em 2013, que incluiu os seguintes princípios de ensino: pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, correto?
Respeito à liberdade e o apreço à tolerância. Correto. Consideração com a diversidade étnico-racial. Correto, né? Aprimoramento dos princípios da educação escolar. Correto. E valorização da experiência escolar. Correto. Mas o que ele está pedindo, professor? Essa atualização que houve em 2013. É muito interessante a gente estar acompanhando esse processo de atualização. Tá bom, gente? Então, em 2013, entrou, sem dúvida nenhuma, a questão do aprimoramento do profissional da educação escolar, letra D. Conforme previsto nas leis legislativas da educação nacional, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de. Olha lá que legal essa questão. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, com requisitos dispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos empresários para o desenvolvimento do indivíduo, né? Padrões mínimos de... Olha aqui, no caso, a primeira ela está errada, tá, gente? Ela não é essa a garantia que ele dá, tá bom? A segunda, padrões mínimos de qualidade, claro, do ensino com devido variedade de qualidade, quantidade mínima por aluno, ou seja, tem que se oferecer pelo menos o mínimo para o aluno poder ter todos os padrões de ensino, né? Poder ter a padrão de qualidade de ensino. Desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, agora então tá aqui, gente, correta, letra B de bola, tá? Aqui ela estaria errada, a letra C, porque ele fala que sem garantia de conectividade, e tu sabes que tem a garantia. E a vaga na escola pública de educação infantil, né? Sua residência toda criança a partir do dia que completar 6 anos de idade. Então, aqui ele fala vaga na escola pública de educação infantil mais próxima, que está correto realmente, de sua residência, a toda criança a partir do dia que completar 6 anos de idade. Gente, a criança ela já entra na creche. Desde a creche ela já tem esse direito. Então, não é a partir dos 6 anos, tá bom? Então, a letra B. De acordo com a LDB, a cidade alternativa correta quanto às incumbências dos docentes, né? Olha lá, gente. É muito importante saber o que o docente faz, o coordenador faz, o diretor faz, né? Então, aqui a gente já sabe que quando ele faz o monitoramento da produtividade dos alunos dele e oferece feedback de aconselhamento de construtivos, é uma forma dele estar desenvolvendo um bom trabalho dentro da instituição. De acordo com a segunda lei, né, o artigo 2º, a Lei de Educação Nacional, a educação é o dever de quem? Nós já vimos, família e Estado, né? Os dois os responsáveis, sendo essa de forma ampla e sendo essa de sentido estrito, tá bom? E aqui, texto social em relação aos princípios da educação, né, na efetiva correta. Garantia de padrão de qualidade é o principal, nós já vimos aqui, né? Que é o principal. Então, é a letra A de amor. Ok, gente? Tranquilidade? Beleza, né? Então, nós temos aqui o fim, né, da nossa aula. E aí eu espero vocês na próxima segunda-feira, amanhã, com a nossa próxima aula. Ok, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos.